Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mentalístico. E o tema de hoje é: os espíritas acreditam em Jesus? Os espíritas são cristãos? Então, antes de entrar no assunto propriamente dito, vamos definir quem são os espíritas, certo? Quando eu falar aqui em espiritismo, sempre que eu falar de espiritismo, eu vou estar me referindo ao espiritismo que foi codificado por Allan Kardec, tá? Que é conhecido aí fora como kardecista, certo? Muitas pessoas definem espiritismo como qualquer religião que fale, de alguma forma, se comunique com os espíritos. Não, eu não defino assim, e a maioria das vezes que você ouve alguém falar de espiritismo, não é assim que ele está classificando, não é a isso que ele está se referindo. Está se referindo ao espiritismo kardecista, Allan Kardec, certo? As religiões de origem africana, de matriz africana, elas têm envolvimento com espíritos, certo? Então são religiões que têm contato com espíritos, mas quando eu for me referir a elas, eu falarei a Umbanda ou o Candomblé especificamente. Sempre que eu falar espiritismo, eu não estou me referindo a elas, ainda que existam pontos em comum. Eu não sou especialista naquelas religiões, estudei pouco elas, sei algumas coisas. Também não sou especialista em espiritismo, mas eu me dedico a estudar o espiritismo. Então eu posso falar um pouco mais, né? E de forma geral, apesar de eu ter outras influências, o espiritismo é a minha religião. Então, de forma geral, eu digo que eu sou espírita, apesar de eu ter iniciado com outras influências de fora aí da doutrina. Dito isso, a doutrina espírita acredita em Jesus? É uma doutrina cristã? Os espíritas acreditam em Jesus? E a resposta é sim. Jesus é o mestre. Jesus é o guia. Jesus, para a doutrina espírita, é o espírito mais evoluído que já pisou no planeta. Não só isso, ele é o governador espiritual do planeta. Mas eu vou mais além. Isso está no livro A Caminho da Luz, né? Jesus foi quem coordenou a formação do nosso planeta desde o início, lá para trás, quando quando o sistema solar estava se formando, então a formação do planeta foi coordenada por ele. E aí, imagina o poder desse espírito. Imagina a capacidade mental. Imagina o tanto de conhecimento que esse espírito não tem. Para a doutrina espírita, Jesus é o espírito puro, certo? Ele não é o único Cristo que existe. Em outros planetas existem outros Cristos, né? É um título. Mas ele é o mais puro que já pisou aqui, que já entrou na carne nesse planeta, certo? E ele veio aqui para deixar a mensagem dele. O Espiritismo é uma continuidade do cristianismo, assim como o cristianismo é uma continuidade do judaísmo. Então, no Antigo Testamento, havia os judeus, né, os hebreus, que é a religião judaica, e veio o Messias, certo? Que era Jesus, e ele não veio, como ele mesmo disse, revogar a lei, mas dar cumprimento. Revogar, veja, eu não vim revogar a lei, mas dar cumprimento. Não quer dizer que ele tenha dito tudo o que estava escrito certo, estava escrito antes, está certo. Não foi isso que ele disse. Ele veio, na verdade, dar cumprimento à lei, explicar melhor a lei. E algumas coisas que haviam na lei anterior foram revogadas, digamos assim. Então, o Espiritismo se baseia nas palavras de Jesus. Existe o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o foco é no Evangelho de Jesus e não na Bíblia em si. Mas não quer dizer que a Bíblia esteja errada. Na visão espírita, a Bíblia
ela foi escrita, uma parte dela é a lei de Deus e uma outra parte é a lei dos homens, tá? E Moisés seria alguém com uma grande mediunidade que recebeu aquelas mensagens e as registrou, né, para o povo dele. Algumas mensagens ali, elas eram adequadas ao povo daquela época. Porque para a doutrina espírita, somos nós mesmos que estávamos naquela época. Algo que a Maíse conta muito em suas palestras. Que Bezerra de Menezes dizia: antes de Moisés, muitos de vocês, meninos de sábado, já caminhavam pela terra. Então, assim, nós éramos espíritos muito mais atrasados, estávamos na infância espiritual. Então, a nossa maioridade do planeta espiritual teria vindo a partir do momento que Cristo veio para a Terra. Dali para frente, nós entraríamos na maioridade. Então, antes disso, lá em Moisés, nós ainda estávamos na infância. E você não explica para uma criança, e sem querer ofender, não é ofensa à doutrina católica, evangélica, porque, como cristão, eu concordo em muito com aquilo que está lá, né? O espiritismo só reinterpreta algumas coisas. Então, como criança que éramos, nós não tínhamos capacidade de compreender certas coisas que não poderiam ser ditas naquela época. Então, imagina, há muitas moradas na casa do meu pai. Isso já foi dito por Jesus. Imagina se dissesse isso para Moisés, lá na época de Moisés. Se a gente nem sabia o que era planeta, sabe, não tinha essa noção, como é que a gente ia imaginar isso? É, frequência, planos espirituais, sabe? Um espírito inferior não consegue enxergar o espírito superior pela faixa de vibração. Coisas que hoje a gente tem capacidade de entender já há algum tempo, mas não tinha na época. Então, Jesus veio e deu uma revelação, corrigiu algumas coisas e trouxe uma revelação já para espíritos mais adiantados do que na época de Moisés, nós mesmos, né? E aí Jesus, antes de morrer, teria dito que pediria ao Pai, rogaria ao Pai, que mandasse o Consolador, né, que ficaria conosco por todo o tempo e nos explicaria todas as coisas. E aí, os pentecostais, os evangélicos, eles acreditam que essa figura é o Espírito Santo, que já veio em Pentecostes. Só que na visão espírita, não é. O Espiritismo é que seria o Consolador prometido. Então ele se enxerga como uma doutrina consoladora. Por quê? Porque ela vem explicar diversos males da nossa sociedade que ficam difíceis de serem explicados considerando-se a bondade divina. Então você pensa, uma criança que morre cedo, uma criança que nasce com câncer. Por que isso? Né? Por que Deus faria isso com uma criança? E você tenta encontrar diversas justificativas. Só que no Espiritismo, essas justificativas são mais fáceis de serem aceitas, porque existe a pré-existência da vida. Você vem de almas, desculpa, né? Você é uma alma que vem de vidas anteriores. Então, as suas experiências anteriores acabam determinando o que vai acontecer agora. Então, você nasce com uma determinada doença porque você fez alguma coisa errada. E às vezes você morre cedo porque você tinha pouco tempo para cumprir. Por exemplo, alguém que tenha suicidado numa vida anterior, que ainda tinha mais 10 anos para cumprir. É comum, não é regra, que essa pessoa nasça para viver 10 anos, para cumprir o prazo de vida que faltava. Entendeu? Acontece isso. O câncer no pulmão, fumou muito numa outra vida, sabe? A questão do homossexualismo às vezes se explica simplesmente porque a pessoa tinha uma série de reencarnações num sexo e aí mudou para o outro sexo e não se adaptou ainda, sabe? Então ela ainda tem desejos relacionados às vidas anteriores. Então veja, tudo isso fica muito mais fácil de se explicar com a doutrina espírita. E a doutrina espírita,
é, coloca a gente, ela nos dá conforto, consolo, porque a gente passa a ter a certeza de que nós vamos reencontrar os nossos entes queridos. Eles não vão ou para o céu ou para o inferno e nós vamos para o outro lado, né? E vamos ficar separados deles. Vem a certeza de que nós vamos nos reencontrar com eles daqui a pouco, sabe? A certeza de que a gente não vai para um destino eterno de sofrimento, mas que a gente vai sofrer dependendo das nossas ações. E aí tudo vira responsabilidade nossa. Então, como que eu enxergo a doutrina espírita, né? Existe aqui o judaísmo, ou primeira revelação, Antigo Testamento, e nós temos o segundo Testamento, o Novo Testamento, que é Jesus, que já explica mais coisa, e aí vem o Espiritismo, para explicar todas as coisas. A ideia do Espiritismo a gente deixa, o Espiritismo deixa de lado, a doutrina espírita, deixa de lado o que é a função da ciência no geral. Normalmente deixa que a ciência explique o funcionamento do mundo físico, né? Já que a doutrina espírita nós somos muito mais evoluídos intelectualmente do que moralmente. A nossa dificuldade maior é a evolução moral. E aí ela vem para explicar os mecanismos da vida. Como funciona a vida em todos os seus níveis, em todos os seus âmbitos e aspectos. Sabe? Como que tudo isso funciona? Né? Dá algumas ideias sobre a criação, algumas ideias sobre os atributos da divindade, o que seria Deus. Claro que a gente não consegue entender, mas explica com detalhes os mecanismos de nascimento, morte, renascimento, como é a vida do outro lado, o que acontece, mecanismos de mediunidade, as influências que os espíritos fazem sobre nós, um tanto de coisas, mas um tanto de coisas que nenhuma explica, nenhuma outra religião explica. Então ela aborda não só essas que eu falei, mas o que está escrito no budismo, o que está escrito em outras religiões, todas elas. Ele tem que explicar tudo. E no A Caminho da Luz, Emmanuel cita a história de todas as religiões da Terra, sabe? Cada religião recebeu um ensinamento com um motivo e que isso foi se perdendo. Então, a doutrina espírita ela faz o apanhado de tudo, sabe? Mais numa visão ocidentalizada, digamos assim. Mas tudo que existe no Oriente, em termos de chakras, as meditações, projeção astral, ou seja, todos os mecanismos da vida existem na doutrina espírita. É para explicar tudo. No meu entendimento, isso não vai contra aos ensinamentos de Jesus. Isso é uma ampliação. Assim como ele não veio revogar a lei, e os judeus não aceitam ainda Jesus como Messias, porque ele falou certas coisas, eles tinham uma expectativa de quem seria Jesus, como ele viria, né? E para alguns aquilo não se cumpriu. Então alguns ficaram na primeira revelação, outros caminharam com a segunda revelação. E da mesma forma que eles tinham expectativas do que eles achavam que seria, e quando Jesus veio, essas expectativas deles não foram cumpridas, ainda assim, a maior parte seguiu a segunda revelação. E agora veio a terceira revelação. Agora não, né? 1800. 1800 e alguma coisa. E aí, uma parte ainda nega, fala, não, isso não é a terceira revelação. Não pode ser. Porque a gente tinha uma expectativa de como seria, tá? E não é como a gente achava. E aí agora vem a terceira revelação. E uma leva da sociedade já está indo no caminho dessa terceira revelação. E mais uma coisa, o nosso objetivo, o que Jesus falou, né? Vós sois deuses. Vocês podem fazer tudo o que eu faço e muito mais. E dizem que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então pensa o seguinte, se eu posso fazer, ele está falando que eu posso fazer tudo o que ele faz e mais. E a doutrina espírita nos ensina o seguinte, qual é o nosso objetivo? Nos tornar
espíritos puros. Então, o espírita, ele tem que ter, se ele é espírita, se ele acredita nisso, ele tem que ter como objetivo se tornar perfeito como Jesus. Não quer dizer que a gente consiga, tá? Não quer dizer que a gente consiga. A gente sai daqui, vai para a rua e temos defeitos. Não somos boas pessoas. Mas a gente tem que tentar. A gente tem que tentar ser melhor hoje do que a gente foi ontem. E a cada dia ir melhorando. Por quê? Porque a única coisa inexorável, a única coisa que está prevista, isso está em um livro, eu não me lembro qual, que nós não podemos escapar é da perfeição. O caminho da perfeição nós vamos seguir. Demore o tempo que demorar. Só depende da gente. Então, Jesus é o modelo. É para lá que a gente tem que olhar. É para lá que a gente tem que ir. A gente tem que se comportar como ele. É difícil demais. Mas veja, se Jesus é como nós, é um espírito que já evoluiu há muito tempo, é um espírito puro, e ele veio para a Terra e se sacrificou, e segundo Emmanuel, salvo engano, tá? Levou 1000 anos de preparo para ele encarnar na Terra. Posso estar errado na quantidade de anos, estou falando de cabeça, mas não foi só ele. Maria também tinha que ser um espírito melhor para receber o filho, né? Então imagina, ele veio para cá para nos trazer essa mensagem, para que nós pudéssemos entender o caminho que nós tínhamos que seguir. Então, se ele veio para a Terra para ajudar a gente, e ele já foi o que nós somos, ele veio e nos disse: olha, faça isso, isso e isso. Esse é o caminho. Eu sou a verdade, mas ninguém vai ao Pai senão por mim, né? Se ele falou essas coisas, é porque ele já passou por isso tudo e sabe qual é o caminho. Veja, se ele é filho de Deus, diferente de todo mundo, porque se ele fala, vós sois deuses e eu sou filho de Deus, veja, se ele diz, eu sou filho de Deus, vós sois deuses, vocês podem fazer o mesmo que eu faço e muito mais, nós somos iguais a ele, certo? Mas se ele é especial, nós somos filhos de Deus, ele também, né? No primeiro raciocínio. Mas se ele é especial, e ele é filho de Deus e nós não somos, ele é um filho especial, se Deus não teve outro filho, só ele, ou se ele é Deus, eu vou dizer assim, pô, mas você está falando isso? Mas para você é fácil. Todo o seu sacrifício aqui não significa nada, porque você é Deus. Ainda que na carne, ainda que encarnada, você é Deus. Você é muito superior a mim. E você não passou por isso que eu passei. Por isso que a gente passa aqui, essas dificuldades. Então, não dá para você exigir isso de mim. É um raciocínio que a gente pode ter. Claro que sendo Deus, ele saberia de tudo e saberia que seria possível. Mas a gente poderia ter essa escusa, né? Olha, não dá para mim isso aí. Você não sabe como é. Você não passou por isso. Você está teorizando na sua cabeça de Deus, né? Estou viajando aqui, fazendo uma especulação. Mas, se ele passou por tudo isso, ele veio e falou, é assim. Sofreu de novo, claro que em condições superiores agora de aguentar esse sofrimento, mas ele dá o exemplo falando, olha, eu passei por isso tudo que vocês passaram. O caminho é esse. Eu sei o que eu estou falando. Faça assim. É por aqui o caminho. Então, na minha visão, isso dá muito mais força ao discurso dele. Sabe? A gente passa a entender como, cara, isso é verdade. Ele fez, ele passou por tudo isso. O nosso destino, o nosso caminho é ser um Jesus. O nosso caminho é um dia ser um Cristo planetário. E Jesus não foi só o Cristo de um planeta.
E aí, se a gente for para os exilados de Capela, né, Jesus, quem coordenou a migração dos espíritos de Capela para cá, constelação de Capela, né? Não é um planeta, não é uma constelação. E aí vem a história do degredo, a história dos anjos caídos, a perda do paraíso. Então, teria sido o mestre responsável por trazer os espíritos para a Terra, assim como ele já vai fazer, já está fazendo a transição dos espíritos agora da Terra para o próximo planeta, para o degredo do próximo planeta, enquanto a Terra caminha para a regeneração, né? Então, assim, não é só o governador de um planeta. Aí você já imaginou se você tivesse poder mental de controlar a formação de um planeta e coordenasse uma equipe para o desenvolvimento das espécies que vão existir nesse planeta? E isso está em A Caminho da Luz, tá? O livro do Emmanuel, que foi psicografado pelo Chico Xavier. Imagina o tanto de conhecimento que você tem que ter. Imagina a sabedoria que você tem que ter. Você tem que saber tudo de física, de biologia, de química, de todas as coisas. Por isso que o Espiritismo nos diz, a doutrina espírita, que a nossa missão é aprender tudo, sobre todas as coisas, nos tornarmos perfeitos. Então, assim, pense sobre isso. Se você gostou, deixa o joinha, comenta, aperta o sininho para receber as notificações, dá uma força para o nosso canal. E é isso. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.